É aqui mesmo. Ageu, capítulo 1. No segundo ano do rei Dário, ou Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, desculpe, irmãos, vou começar de novo. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Não, este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é o tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartai-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, o profeta Ageu, ele profetizou no período que é narrado pelo livro de Esdras e de Neemias, né? Mas mais precisamente pelo livro de Esdras. E eu acho que ele foi bem claro com uma coisa, em mostrar uma das coisas que foi orado aqui hoje, inclusive, né? Sobre a fidelidade de Deus, mas não sobre uma fidelidade a nós ou às nossas coisas em si, mas sobre a fidelidade de Deus ao que Deus pretende fazer. No tempo em que Ageu profetizou, é o tempo em que o segundo templo foi reconstruído. E esse texto é muito claro para dizer que Deus vai fazer com que a gente siga os seus passos. Ele vai fazer o que for necessário para nos tirar do nosso conforto, do nosso mundanismo
e para fazer com que a gente ande de acordo com o propósito de Deus. Aqui, o propósito de Deus de trazer o povo de volta para Jerusalém, depois de 70 anos como exilados na Babilônia, era para que o povo pudesse reedificar a casa de Deus, que fala explicitamente, que fala claramente a respeito da sua igreja. Então Deus não ia voltar atrás no seu propósito. Deus não ia permitir que ele fosse frustrado. E por isso Deus diz aqui: sou eu quem estou furando o sactel de vocês, sou eu quem estou impedindo que as chuvas cheguem até vocês, porque o próprio Deus não vai permitir que as bênçãos que ele tem prazer em conceder, para que a gente viva em paz, para que a gente viva bem, se assim possível for, mas ele não vai permitir que essas bênçãos nos tire do seu propósito. Ele vai fazer de tudo necessário para que a gente se volte a ele, e para, como o nosso Senhor diz, né, para que os cuidados dessa vida fiquem em segundo plano, para que a gente tenha em nossa mente, nosso foco, o reino dos céus, para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. A fidelidade de Deus nos dá a segurança de que Ele mesmo vai se encarregar de nos fazer aquilo que nós consideramos mal para nós, quando as coisas não dão certo, para os nossos propósitos, para que Ele possa nos trazer o verdadeiro bem, porque não há bem maior do que Ele edificar a sua igreja, do que Ele nos conduzir à plenitude de Cristo, do que Ele formar Cristo em nós, porque edificar a igreja dele, às vezes nós pensamos que é só trazer novas pessoas para Cristo, salvar almas e as inserir na igreja. Isso sim é edificar a igreja. Isso é quando uma pessoa nasce de novo, essa pessoa se torna uma pedra viva dessa edificação. Mas essa pedra precisa ser lapidada, essa pedra precisa ser cortada e essa pedra precisa ser encaixada nesse edifício junto com as outras pedras, para que as paredes possam ser edificadas e para que a igreja do Senhor seja edificada. Isso nada mais é do que a formação do caráter do Senhor em nós, na igreja, para que essa igreja possa realmente ser uma expressão dele, porque a igreja é o corpo de Cristo e ela precisa expressar esse corpo. O Senhor é fiel ao seu propósito e ele não vai nos deixar escapar dele. Ele disse, né, como a gente já tem falado aqui nas últimas semanas, por exemplo, Mateus 16, ele diz muito claramente: eu edificarei a minha igreja. Romanos 8, 28, a gente fala muito desse texto. Tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, aquele propósito de formar uma família de filhos semelhantes ao seu filho. Esse é o propósito dele. Quando nós escapamos desse propósito, ele nos traz de volta. E aqui o profeta Ageu está profetizando a respeito daquilo que estava acontecendo nos tempos dele, em que o povo foi trazido de volta para Jerusalém para reedificar a casa de Deus, para reedificar o templo, e depois de muitas dificuldades esse povo foi impedido de fato, por fatores externos, de continuar, mas não retomou essa edificação quando foi possível. Então o profeta teve que alertar o povo que estava parado, cuja obra estava parada, se não me engano, há 16 anos, para que eles voltassem. E eles haviam se conformado, né? Eles haviam se acomodado no conforto das suas casas apaineladas, como o texto diz, e procrastinavam a reedificação do templo. A nossa tendência, né,
é a gente, como esse texto também diz, é a gente correr atrás daquilo que é da nossa casa e não correr atrás daquilo que é da casa do Senhor. A gente prioriza essa vida aqui, mas para Deus, o que é verdadeiramente bom, como nós cantamos hoje sobre a bondade de Deus, não é o que a gente acha que é bondade, né? A gente acha que Deus é muito bom quando Ele nos ajuda a conseguir um emprego, a conseguir uma casa melhor, e há bondade de Deus nisso. Mas a verdade é que isso está muito abaixo do padrão de Deus para nós, está muito abaixo da edificação da sua igreja, isso está muito abaixo do que Deus tem para nós. Então Ele não está preocupado com as coisas dessa vida aqui agora. O propósito de Deus vai muito além dessa vida e essa é a preocupação dele. E Ele usa das coisas dessa vida, das dificuldades e também das bênçãos para conduzir, para nos conduzir nesse propósito, porque parte dessa sua bondade é nos incluir nesse propósito, é nos incluir porque Ele nos salvou, é nos incluir porque Ele já nos fez filhos no amado, mas é nos incluir como cooperadores desse propósito, tanto para as nossas vidas individuais, porque há uma resposta que é necessária do nosso lado, quanto para a nossa vida coletiva, quanto para essa cooperação com a formação do caráter de Cristo na vida daqueles que estão perto de nós, especialmente daqueles que caminham conosco na nossa expressão local da igreja. Então eu quero aplicar um pouco esse período, né, da reedificação do segundo templo a essa nossa realidade, ao nosso presente de estarmos sendo edificados, de fazermos parte dessa mesma obra de edificação do templo. Mas, para a gente não se perder, eu vou tentar fazer um breve contexto, um panorama geral desse tempo, né? A gente, nas últimas semanas, e até mais do que isso, né, eu acho que é bem claro para nós, se a gente pegar o panorama da história de Israel, né, da história do Antigo Testamento, o que se passa ali como o Ricardo falou na semana passada, aqueles 8 primeiros homens que são retratados em Gênesis, né? Adão, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Nós conhecemos a história desses homens. E também conhecemos bem, falamos muito da história de Moisés, do êxodo de Moisés, 400 anos depois que José viveu, o povo, a família de Jacó que José trouxe para o Egito, essa família tinha se tornado cerca de 2 milhões de pessoas, e que eram escravas, né, que foram escravizadas ali no Egito, porque já fazia 400 anos que José tinha vivido, então o faraó não conhecia mais a história e aquele povo se tornou simplesmente um povo escravo. Então o povo é salvo por Deus daquela escravidão, é conduzido, né, para o deserto, cruza o Mar Vermelho, tem aquela oportunidade de adentrar a terra prometida, que era o propósito de Deus, com menos de 2 anos de peregrinação no deserto, mas aquele povo falha e passa então 40 anos, né, mais 38 anos depois desses 2, peregrinando, dando voltas no deserto, para que eles pudessem ser purificados e para que, na verdade, uma nova geração pudesse ser levantada para finalmente adentrar na terra prometida. Isso também é claro e nós já batemos bastante. Acho que a partir daí é que nós temos menos estudos e menos lembrança do período que é posterior, né, a Moisés. Quando Moisés morre, ainda nessa geração que não entrou à terra, então Deus levanta Josué como um líder para conduzir o povo à terra prometida. Eles cruzam, né, o Rio Jordão e finalmente tomam posse da terra prometida, conquistam cidades, o maior exemplo talvez seja Jericó, né, a conquista de Jericó, e eles têm várias batalhas e eles conquistam a terra. Não definitivamente, não totalmente, mas a posse da terra é dada a eles e eles começam a viver nessa terra. Isso é retratado no livro de Josué. Então,
a narrativa vai para o livro de Juízes, que já é a geração posterior a Josué, que não conhecia, né, as obras do Senhor, que não viveu a saída do Egito e a abertura do mar e a abertura do Rio Jordão e todas aquelas maravilhas feitas pelo Senhor. Então, o texto de Juízes, né, é até chamado por alguns irmãos de um período das trevas, um período de vários e vários desvios do povo de Deus, e é basicamente um ciclo de vários juízes que Deus levantava depois de um período de grande desvio do povo. Deus levantava um juiz para redimir o povo, para fazer o povo voltar para obediência, para livrar o povo dos inimigos que tinham conquistado ou que estavam de alguma forma escravizando o povo de Deus, e o povo era liberto por esse juiz, vivia pouco tempo sobre essa liberdade e já caía de novo. Já caía de novo num ciclo de desobediência, consequentemente de juízo de Deus através dos povos vizinhos que os dominavam novamente. Eles começavam a ter problemas novamente e Deus levantava um novo juiz. E aí a gente tem basicamente um ciclo com 12 juízes, mas que são 5, né, os mais importantes. Vou citá-los só para a gente, através dos nomes, tentar se situar, né? Otiniel, Eude, Débora e Baraque. Débora é tida como uma juíza. Gideão, Jefité e Sansão. Existem outros juízes menores, né, são chamados, que o texto cita rapidamente. Todo esse texto de Juízes é marcado por 2 frases na palavra de Deus que se repete algumas vezes nesse texto. Uma delas é aquela que marca os ciclos de desobediência, o início do período de desobediência que precedia a queda, que precedia a escravidão, que é a frase: naquele tempo Israel não tinha rei, cada um fazia o que achava mais reto. Então cada um vivia de acordo com o seu próprio pensamento, com aquilo que julgava ser mais correto, e a consequência disso era esse ciclo de trevas, esse ciclo de escravidão, de Deus fazendo libertações e do povo caindo novamente. Outra frase, na verdade eu falei a frase errada, a frase que denota os ciclos, né, que está antes de cada ciclo, é a seguinte: e tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então essas são as 2 frases que podem retratar esse livro de Juízes num período, se não me engano, de cerca de 400 anos de o povo nessa situação. Então também pode ser considerado os 2 últimos juízes do povo, o sacerdote Eli e finalmente Samuel, que é levantado ali num período de transição entre os juízes e os reis. E aí a gente começa, né, os livros que retratam esse período, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, que vai retratar tanto a transição do período de juízes para o período dos reis, que começa, né, com a história de Samuel, a unção de Saul, um rei concedido por Deus segundo os desejos do próprio povo. Então um rei que começa bem, mas cai numa espiral de orgulho e de soberba. Esse rei é removido por Deus, porque Davi é ungido no lugar dele, e aí a gente tem toda a história, né, da perseguição de Saul a Davi, dele não entregar o reino, pelo contrário, tentar matar Davi para que ele não assumisse o reino, e se passa todo esse tempo que é retratado, né, ali em 1 Samuel, 2 Samuel, e depois nos livros de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, que na verdade esses 2 últimos vão mais ali para o período já posterior a Davi. Davi tem essa vida de devoção com o Senhor, tem uma vida de conquista, de aumentar o território conquistado por Israel, também tem sua vida de quedas, e no final Davi tem o desejo de edificar o templo de Deus. Só que, como também vimos nas últimas semanas, o Senhor diz: não, Davi, você é um homem de guerra. Quem vai edificar o meu templo é um homem de paz, é o seu filho, que é Salomão, o rei que edifica
o que é chamado pelos teólogos e pelos historiadores, né, de o primeiro templo, que é até dito como o período do primeiro templo, que é esse templo edificado por Salomão. Logo depois da morte de Salomão, o primeiro rei, né, filho de Salomão, já tem problemas, e esse reino de Israel, que era um grande reino na época de Salomão, já é dividido em 2 sub-reinos, então já há divisão no povo de Deus. E aí aparece o que a gente conhece como Reino Norte e o Reino Sul. O Reino Norte fica com as tribos de Judá e Benjamim, e o Reino Sul com as outras 10 tribos. A capital do Reino Norte, talvez eu estou confundindo aqui os reinos, falei ao contrário, né? O Reino Sul é o reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. E então esses 2 reinos seguem até em disputas, o povo de Deus dividido em disputas por muitos anos, que são retratados de novo, né, nos livros dos reis e de crônicas. Então acontece que, primeiramente, o reino de Israel, das 10 tribos, é conquistado pelo Império Assírio. E cai esse reino de Israel. A estratégia do Império Assírio, quando conquistava um reino, era misturar o povo. Era trazer pessoas de outras regiões para morar no meio das pessoas que moravam ali e também levar pessoas dali para outras regiões. A capital desse reino era Samaria, e é daí que começa a história dos samaritanos, que a gente vê que tinham tantos problemas com os judeus na época do Senhor. E por que desses problemas? Justamente por causa dessa mistura. Esse povo continuou vivendo ali, mas vivendo com outras nações no meio deles, e eles continuaram, de alguma forma, tentando cultuar o Deus deles, mas cheio de misturas. Por exemplo, quando a gente vê Jesus falando com aquela mulher samaritana na beira do poço, quanta confusão existia no culto dos samaritanos, tanto que ela questiona Jesus sobre isso mesmo, né? Os judeus dizem que a gente tem que adorar lá no templo em Jerusalém. Os samaritanos dizem que a gente pode adorar aqui. Qual que é o correto? Inclusive o Senhor responde para ela. O correto é adorar em Jerusalém, porque o povo samaritano realmente tinha um culto todo desviado, todo misturado com outras coisas. Bom, depois de 136 anos aproximadamente, o Reino Sul, o Reino de Judá, também é feito cativo, agora pelo Império Babilônico, que na verdade já tinha conquistado o próprio Império Assírio. Então era um outro império que conquistou Judá e Jerusalém, invadiu Jerusalém, mas na verdade, naquele momento, era o mesmo império que dominava tanto Samaria quanto Jerusalém, porque esse império tomou conta da Assíria e, por consequência, conquistou Samaria e todo o território, né, do reino de Israel, e também conquistou o reino de Judá. Só que a estratégia dos babilônicos, quando eles conquistavam o território, era diferente. Eles começavam levando os mais nobres como exilados para a sua terra. E aí começa a história de Daniel. Daniel é um desses nobres de Jerusalém que é levado para a Babilônia quando Nabucodonosor conquista a Babilônia, conquista Jerusalém. São, na verdade, 3 períodos, né, em que a Babilônia conquista Jerusalém. Ela conquista a primeira vez, mas ainda não destrói a cidade, apenas leva os nobres como cativos. Depois ela volta e leva mais uma leva de exilados, e no final ela destrói toda a cidade e leva quase todo o povo de Judá como prisioneiro. Esse povo então passa 70 anos como escravos na Babilônia. E então Deus
traz de volta esse povo para Jerusalém. E é isso que retrata o livro de Esdras e também o livro de Neemias. E o profeta Ageu e o profeta Zacarias também profetizam nesse tempo em que eles voltaram da Babilônia para Jerusalém com o objetivo de reconstruir o templo. Então esse é o contexto do que a gente vai, da minha aplicação hoje. O contexto de um povo desobediente, um povo que foi avisado, muitas e muitas vezes por Deus, que aquela cidade seria destruída, se o povo não obedecesse, que o próprio templo seria destruído, de um povo desobediente, que foi levado cativo, que foi feito prisioneiro, que foi levado para um país onde todos os ídolos surgiram, para o país mais idólatra da história, eu diria, e que depois de 70 anos, como já havia sido profetizado, eles voltariam para a reedificação do templo e da cidade de Jerusalém. A grande questão aqui é que, por que Deus permitiu, em primeiro lugar, a destruição desse primeiro templo construído por Salomão? Porque se o propósito de Deus é a edificação da sua casa, por que ele permitiu a destruição dessa sua primeira casa, e na verdade da segunda casa também, só que isso em tempos futuros do que a gente está falando aqui? Porque a sua casa não é algo físico, porque a casa de Deus é algo espiritual, é algo que precisa de realidade espiritual. Então Deus não destruiu o templo onde ele morava, porque ele já não estava mais ali, porque já não havia mais realidade naquele templo. Então, as coisas precisam começar de novo. Então, tudo precisa ser destruído. Assim como o Senhor precisa destruir tantas e tantas coisas nos nossos pensamentos, na nossa alma de forma geral, para que Ele possa então se edificar. Muitas vezes eu acho que o trabalho de Deus é muito mais destruir as nossas coisas do que edificar. Claro que o propósito dele é edificar, mas eu acho que às vezes, por causa da nossa obstinação, Ele gasta mais tempo lutando contra nós para destruir as nossas fortalezas, do que para edificar o próprio caráter do Senhor nas nossas vidas. Então ele permite a destruição do templo para edificar um templo com realidade, para edificar o real templo, de novo, que já estava destruído espiritualmente. É bem impressionante para mim, porque o profeta Jeremias e o profeta Isaías viveram, deixa eu até achar minha anotação aqui, eles viveram, acho que o profeta Isaías viveu 250 anos antes da reedificação desse templo, da reedificação do segundo templo, e o profeta Jeremias viveu cerca de 130 anos antes. E eles já profetizaram. Eles profetizavam que aquele templo seria destruído, mas não só isso. Eles profetizaram que o povo ia retornar para a terra depois de 70 anos. E Isaías profetizou até o nome do imperador babilônico que permitiria que o povo voltasse. Então nós temos um Deus que faz provisão para nós, mesmo para um povo desobediente que está sendo alertado. Um Deus que faz provisão e que nos dá segurança de que Ele nos conduzirá. E é um pouco dessa confiança também que eu tenho desejo de compartilhar com os irmãos. Uma confiança que pode ser vista através dessa pessoa, de Daniel, que foi um dos levados cativos e que viveu praticamente a vida dele inteira nesse exílio. Porque ele foi levado enquanto era novo, o povo demorou 70 anos para ser liberto, então ele viveu praticamente a vida inteira nesse tempo.
Mas desde o começo da sua vida ele não deixou de seguir ao Senhor. Ele era um nobre, então ele já foi levado para a Babilônia na primeira leva e já foi colocado dentro do palácio para servir no palácio do imperador. E mesmo assim foi um homem que continuou firme no Senhor. E por isso que ele pôde dar um testemunho que eu gostaria de enfatizar. Vamos ler então Daniel 9. A partir do versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com orações e súplicas, com jejum de pano de saco. Fazendo uma pausa. Primeira coisa de Daniel, essa oração de súplicas. Essa oração a respeito do que Deus queria. Ela não parte dele mesmo, simplesmente dos seus sentimentos, mas ela parte daquilo que está ali ainda no versículo 2. Entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias. É uma oração, é um entendimento que começa a partir das Escrituras. É um entendimento que não vem da cabeça dele, mas a partir das Escrituras, o que dá segurança. Como nós podemos orar e entender que nós estamos debaixo da vontade de Deus? Se nós temos a Escritura para nos basear. Então vamos seguir a partir do 4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos teus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. De novo, as Escrituras, as imprecações e as maldições que estão nas Escrituras, e não no nosso misticismo de entender as coisas como punições de Deus, mas a base nas Escrituras. Versículo 12. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam.
e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. A fidelidade de Deus a si mesmo. Todo o mal que veio àquele povo é fidelidade de Deus. Fidelidade a si mesmo, a sua palavra, a sua justiça e ao seu propósito. 14. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, no teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve e abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Que oração, né, irmãos? Vocês conseguem perceber o teor dessa oração e o teor das nossas orações? Muitas, muitas e muitas vezes. Nós temos, talvez principalmente nas reuniões de oração, a expressão amigo de Deus tem chamado a minha atenção. E Daniel ora como um amigo de Deus. Daniel ora como alguém que está comprometido com aquilo com o que Deus está comprometido. Daniel ora e diz: Senhor, faz por amor ao teu nome. Faz por amor a cidade que carrega o teu nome. Faz por causa do teu propósito. Faz por causa das tuas misericórdias. Faz por causa da tua palavra. Cumpre as tuas promessas. Essa é a oração, esse é o coração de um amigo de Deus. Aquele que primeiramente busca entender qual é a vontade de Deus para poder orar a respeito da vontade de Deus, porque nossas orações vão ser só falatório e mais falatório, baseado naquilo que nós queremos e que nós vemos, enquanto nós não entendermos. Daniel começa a sua oração dizendo: eu entendi, pela palavra de Deus, profetizada por meio de Jeremias, que chegou os 70 anos, que Deus disse que levaria de volta esse povo. Então Daniel começa a orar para que Deus faça aquilo que Deus mesmo disse que faria. E aí a gente pode se perguntar, mas para que orar então? Para que Deus faça aquilo que Ele já falou que vai fazer? Para que precisa de mim? Para que eu preciso orar? Para que Ele faça o que Ele já disse que vai fazer? Não é esse o nosso coração, muitas vezes? Mas só é possível cooperar com Deus, e Deus quer que nós cooperemos com Ele, só é possível cooperar com Deus naquilo que Deus quer fazer, ou é possível cooperar com Deus pedindo que Ele venha seguir os nossos caminhos. Quem somos nós para que Ele siga os nossos caminhos?
Nossa única forma de cooperar com Deus é querer saber dele, o que ele quer, é querer saber dele, qual a vontade dele para esse momento, para que a gente se submeta à vontade dele, para que a gente queira aquilo que ele quer, para que a gente seja amigo de Deus. Não tem como andar com Deus, ser amigo de Deus, querendo que Deus se submeta a nós. Porque, na verdade, esse é o nosso coração, né? A gente quer ser amigo de todo mundo, contanto que todo mundo faça as nossas vontades e concorde conosco e tenha as nossas opiniões. E, infelizmente, nós aplicamos isso ao próprio Deus. Mas a oração de Daniel é uma oração que busca, que se baseia naquilo que Deus quer, que Deus disse, e que se derrama, que realmente busca desesperadamente o que a gente fala muitas vezes, mas não vive, que é a glória de Deus. Porque a preocupação expressada por Daniel não é para que o povo retorne, para que o povo viva bem, para que o povo retome as suas casas em Jerusalém, para que eles... mas o povo tinha que viver naquele lugar, Senhor. É tudo voltado para o próprio Deus, e para a própria glória de Deus, como ele diz, por causa do teu nome, por causa da tua cidade, por causa da tua glória. E aí a gente pode achar que Deus é tudo para ele, Deus é egocêntrico. Eu já disse isso aqui. Em Deus, egocentrismo é pura bondade. Porque que mais de bom Deus pode nos dar, senão Ele mesmo? Se Ele quiser nos dar qualquer outra coisa que não Ele, aí Ele não vai estar sendo bom, porque nele tem tudo o que há de bom. Deus é bom o tempo todo, porque Ele é fiel a si mesmo o tempo todo. E porque a sua bondade está em nos dar aquilo que Ele tem para nós. E não aquilo que nós, muitas e muitas vezes, queremos. A questão é se nós queremos realmente cooperar com Deus ou não. Se nós queremos viver nas nossas casas apaineladas, como no texto de Ageu que a gente leu, se a gente quer correr atrás das nossas casas ou se a gente quer buscar aquilo que está no coração de Deus. Se a gente fosse para uma outra oração de Daniel, não vamos ter tempo para isso, mas no capítulo 10, Daniel tem uma visão, e ele não entende a visão. E ele começa a fazer um jejum de 20 dias para entender a visão. Até que o Senhor mostra a visão. E nós? Às vezes nós temos uma impressão de Deus, nós oramos lá 5 minutos, Senhor, me mostra qual é a tua vontade, mas quanto tempo a gente demora para se demover disso e cuidar das nossas coisas? Porque na realidade a gente não está interessado no que Deus tem. A gente não está interessado na edificação da igreja real, porque a gente não está interessado nas pessoas que estão aqui no nosso meio. A gente não está interessado em orar pelas pessoas realmente e dizer, Senhor, o que o Senhor está fazendo na vida do André? Qual é o seu momento para a vida do Pedro, Senhor? Faz, Senhor, a tua vontade na vida deles, me usa naquilo que o Senhor tem. Quanto tempo nós gastamos buscando a vontade de Deus, alinhados com o que Deus tem para essas pedras vivas que fazem parte da igreja dele, que precisam ser lapidadas e cortadas para serem justapostas junto com as outras. Nós não estamos interessados. Nós não somos amigos de Deus. Nós não andamos procurando saber o que Ele quer, qual é o interesse dele, que é tão claro ou não. Ou as frases que a gente leu, eu edificarei a minha igreja. Ou o propósito de Deus não está bem claro para nós. Ou nós achamos que o propósito de Deus é nos dar uma vida boa aqui. Nós sabemos que não é isso. Nós temos, graças ao Senhor, uma palavra voltada para o Senhor. Nós não temos aqui uma palavra voltada para o homem, para o humanismo, como a gente vê tantas vezes, então nós sabemos. Mas o nosso coração não é facilmente conquistado para que a gente deseje aquilo que Ele deseja. E a gente continua correndo atrás
da nossa casa. A oração de Daniel, como eu já disse, né, ela vai ser permeada pelo texto de Jeremias, e eu queria ler rapidamente. Jeremias 25, 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Jeremias está profetizando a destruição de Jerusalém. Estas nações servirão ao rei babilônico 70 anos. É isso que acontece, mas aqui ele já está dizendo por quanto tempo. E é esse texto que Daniel lê e conclui, e faz a conta, já passou os 70 anos. Olha o interesse de Daniel. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei eles ruínas perpétuas. Daniel começa a orar justamente no ano, como a gente leu no começo, no primeiro ano do reinado do rei Dario, que já é um rei medo-persa, que já não é um rei caldeu, porque justamente o que tinha acontecido, o que esse texto profetiza. Os caldeus perderam o domínio da Babilônia. Daniel era escravo de um povo que foi conquistado, ele passou a ser escravo de outro povo. E ele percebe e vai para as Escrituras. Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Qual lugar? O lugar onde Jeremias estava profetizando, em Jerusalém. E agora, o que a gente já falou, os propósitos de Deus, a bondade, a real bondade de Deus, não aquilo que nós achamos que é bom para nós. 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Essa é a promessa de Deus, muito antes deles serem exilados. Mas será que todo o povo estava atrás disso? Não, tinha um lá, tinha Daniel, crendo na palavra de Deus, e então orando e sendo um amigo de Deus. Daniel era um conselheiro do rei da Babilônia. Ele era um nobre. Ele era escravo, mas ele era um nobre na Babilônia. Ele vivia no palácio. Ele aconselhava os imperadores. E Deus coloca alguém assim, alguém com essa devoção nesse lugar, porque Deus é soberano e ele vai cumprir o seu propósito. Porque Daniel cooperou somente em oração? Ou Daniel pôde, por causa da sua oração, cooperar com muito mais? Muito provavelmente cooperar com muito mais, porque Daniel estava dentro do palácio, ele falava com o rei, ele aconselhava o rei. E o povo de Jerusalém não foi liberto por guerra. O rei Dario, Ciro, que vem logo depois desse Dario, emite um decreto e diz, voltem e reedifiquem o templo. Um rei ímpio, um rei medo-persa. A palavra de Deus ela é tão impressionante e assim, isso não é da nossa cabeça, da nossa fé. A palavra de Deus ela tem registro histórico, ela é documento histórico. A ciência da historiografia não consegue questionar a palavra de Deus. E olha a beleza disso. Mais de 200 anos antes disso, Isaías profetiza o seguinte, Isaías que é anterior a Jeremias ainda,
190 anos antes, segundo a minha anotação aqui. Isaías 44, 28. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada, e do templo será fundado. Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. 190 anos antes, Deus chama pelo nome o imperador que conquistaria a Babilônia, justamente no ano em que a profecia de Jeremias dizia: está na hora do povo sair. E aí ele coloca no coração desse que vivia dentro do palácio essa oração que a gente leu, essa amizade com ele. A Escritura não diz, mas eu acho que a gente pode pensar. O que será que Daniel fez com essa oração? Com a profecia de Jeremias? E com a profecia de Isaías? Para que Ciro emitisse um decreto dizendo assim: todo mundo que está aqui, todos, não é um ou outro não, todos que quiserem voltar, voltem para aquela cidade desolada, mas não só voltem, reedifiquem o templo, peguem de volta todos os utensílios que foram tomados do templo, voltem, e sabe quem vai pagar? O tesouro do rei. Quem pode mover o coração de um imperador gentil, senão Deus? Mas eu imagino que Deus usou de Daniel para encontrar as escrituras, reconhecidas desde aquela época, para dizer assim: tem uma escritura aqui que te chama pelo nome, Ciro. Há 190 anos atrás, dizendo que você faria isso. Você que acabou de, como diz o texto que a gente leu, conquistar tudo, porque o Império Medo-Persa veio e conquistou tudo, caiu na mão do Ciro. Então ele emite o decreto e o povo volta. E essa volta que é retratada no livro de Neemias, de Esdras e Neemias. Essa volta para a reedificação do templo. Essa volta que espiritualmente nos dá tantas lições sobre a edificação da igreja do Senhor. A primeira lição talvez seja dizer o seguinte: depois de tudo isso, depois do decreto, depois da grandeza dessas profecias e da, entre aspas, coincidência, o povo todo voltou? Ciro falou: pode voltar todo mundo. Não, quase ninguém voltou. Quase ninguém voltou. Deus moveu o coração de alguns para voltar, que a palavra chama de remanescente. E por que será que o povo não voltou? Porque era sim uma escravidão, mas era uma escravidão com uma certa liberdade na Babilônia. Eles poderiam empreender, como diz o irmão Stephen Kalga, a gente sabe como é que o povo judeu é bom em empreender, né? Eles podiam construir casas, e nesse tempo eles fundaram as sinagogas. O que é uma sinagoga? É uma, entre aspas, igreja judaica, é um local de reunião judaico que nunca foi estabelecido pela palavra de Deus, que não tem nenhuma
base no Antigo Testamento para se fazer sinagoga. Mas eles estabeleceram as sinagogas, se organizaram, então estabeleceram um culto para que as suas consciências pudessem ser aplacadas, para que eles vivessem uma vida naquela religião falsa, porque o culto na sinagoga é um culto sem sacrifício, porque o único lugar que se pode fazer sacrifício, a oferta pelo pecado, é no templo em Jerusalém. Tanto que até hoje eles não fazem sacrifício, porque eles não têm o templo. Por mais que eles tenham a cidade, por mais que os judeus tenham a posse da cidade. O que é um culto sem sacrifício? O que é um culto sem oferta pelo pecado? O que nós estaríamos fazendo aqui se nós não estivéssemos debaixo do sangue do Senhor Jesus? Então, tudo isso cooperou para que o povo ficasse muito confortável e acomodado com os cuidados dessa vida, inclusive religiosos, e não pudessem ser parte desse remanescente. E claro que nós corremos esse risco de não sermos parte desse remanescente que tem um coração devoto, que tem um coração que deseja edificar o templo do nosso Senhor, de um coração comprometido com o propósito de Deus para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam. Então o povo volta para a terra e, ao chegar lá, a primeira coisa que eles fazem, as duas primeiras, levantam um altar e sacrificam. Primeira coisa. Sacrifício e altar fala do quê? A obra redentora do nosso Senhor. Eles vão para debaixo do sangue. Porque só assim é possível fazer qualquer coisa. Só debaixo da obra consumada de Jesus, só debaixo da intercessão do nosso sumo sacerdote é possível edificar a igreja. É difícil edificar a casa de Deus. E logo depois eles estabelecem, eles constroem os alicerces do templo. O fundamento, que é também quem? Ele mesmo, né? A pedra angular. E essas duas coisas foram feitas quase que imediatamente na volta deles. Nessas coisas, nessa etapa, digamos assim, da edificação do templo, não houve interrupções. Eu acho que isso fala da suficiência do Senhor e fala da soberania do Senhor, de que a sua obra, ela não depende de nós, de que o fundamento não depende sequer da nossa resposta no nosso dia a dia, mas depende totalmente dele. Então o povo aí sim pode começar agora a levantar as paredes. A palavra diz que nós somos edifício de Deus, e também diz que nós somos pedras vivas, como eu já disse aqui hoje, que precisam ser cortadas, encaixadas, junto com outras pedras para essa edificação. Mas isso exige uma resposta. E foi nessa etapa, nessa fase da edificação que houveram muitas interrupções, porque precisa da resposta. E todos os inimigos de Jerusalém, o povo samaritano inclusive, fazendo de tudo para que essa obra não andasse. Porque até eles sabiam. Em Esdras tem uma carta que o povo escreve para o imperador, já não é o Ciro, para dizer, não deixe reedificar essa cidade. Se você deixar reedificar essa cidade, você vai perder o controle. Porque esse Deus aqui não tem como. Então eles fizeram muitas coisas, os inimigos aos arredores de Jerusalém fizeram muitas coisas para evitar essa construção e conseguiram. O tempo de reconstrução do templo, né, segundo a gente pode estimar pela palavra, dá 23 anos. E a gente também pode estimar 16 anos de pausa. E é aí que Ageu profetiza o que a gente leu. Pausou, vocês não estão conseguindo avançar. O que o povo fez?
Cada um foi cuidar da sua casa. Cada um foi apainelar, colocar painéis, conforto na sua casa. E esqueceu da casa de Deus. Não é o que nós fazemos? Irmãos, e esse aqui já era o remanescente. Esse aqui já era o remanescente que veio de lá. Todos nós estamos o tempo todo sujeitos a isso. Todos nós precisamos, todo dia, da misericórdia do Senhor, porque nós somos terríveis. Tem uma outra passagem que vai dizer, na chegada de Esdras, que era o escriba, que era aquele que conhecia a lei, a primeira coisa que ele já se indigna é que o povo estava lá, já tinha terminado a obra, inclusive, e os sacerdotes, os levitas, aquele cuja genética, vou usar esse termo, era mais importante de ser mantida, porque a pessoa só podia fazer o sacerdote se fosse daquela tribo. Eles já haviam se casado com mulheres gentias, já haviam tido filhos, já haviam misturado tudo e descumprido toda a lei do Senhor. E Esdras vem para fazer mais uma restauração. Então nós somos terríveis. Isso tem que servir para nos livrar de qualquer orgulho espiritual, de qualquer chance da gente pensar, não, mas a gente é o remanescente, porque a gente conhece isso, porque a gente não é aquilo, porque a gente não faz aquilo outro. Que a gente seja o remanescente, em nome de Jesus, ou parte do remanescente, mas que o Senhor nos livre do orgulho espiritual, porque mesmo se formos remanescentes, nós não estamos imunes a nada. Pelo contrário, se nós formos remanescentes, o orgulho espiritual vai ser a nossa maior tentação, o nosso maior desafio. Quanto mais nós conhecemos a palavra, maior a chance da gente se ensoberbecer no nosso conhecimento. Mas então não vamos conhecer a palavra? Vamos conhecer a palavra, mas vamos pedir, Senhor, me livra de mim mesmo. Tem mais duas expressões para a gente finalizar, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Esdras 3:1, quando vai começar a reedificação. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então, eles começaram a fazer os sacrifícios e os holocaustos e a edificação. Essa expressão, como um só homem, também aparece mais 2 vezes em Neemias, que narra uma história contemporânea. Eu vou ler rapidamente. 7:66, Neemias 7:66. Toda a congregação, como um só homem, era de 42.360. Ali está falando desse contexto mesmo, de todos os que voltaram. Aqui já houveram 3 retornos. O primeiro, se não me engano, são 2.000 pessoas apenas. Depois, com Neemias, voltam mais pessoas. Com Esdras voltam e com Neemias depois. E ao todo, são 42.000 pessoas. Eu não sei quantas pessoas tinham lá, mas há 1000 anos atrás, quando eles saíram do Egito, havia 2 milhões de pessoas. Se eles são bons para fazer negócio, a gente também sabe que eles são bons para procriar. 42.000. Mas se reuniam, se congregaram como um só homem. Neemias 8:1. Todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. Ali eles se assentaram diante de Esdras, o escriba da lei, o conhecedor da lei,
para ouvir as Escrituras lidas e explicadas por Esdras. Essa expressão como um só homem, eu acho que ela fala de um corpo, do corpo do nosso Senhor, da nossa união, da nossa unidade, que é essencial para que a gente possa cooperar na edificação da casa de Deus. Sem essa unidade, sem essa união, que não vem de nada que é nosso, que não vem de pensarmos igual, que não vem de simpatias, que não vem de absolutamente nada que é nosso, mas que vem do próprio Senhor, ela é essencial, porque se eu não achar que os meus irmãos aqui são parte de mim, de uma mesma casa, de um mesmo corpo, se eu não for um com eles, como que eu vou ter esse coração de cooperar? Às vezes eu não quero cooperar com Deus nem para mim mesmo, quanto mais para os outros. Se eu não for um com o outro, como é que eu vou orar? Aquela oração que a gente falou mais cedo: Senhor, qual é a sua porção para esses irmãos aqui? O que o Senhor tem ensinado? Como o Senhor pode me usar? De qual forma, Senhor? Qual é a palavra que o Senhor tem para isso? Com compromisso de oração. É impossível. É impossível. Essa edificação, irmãos, ela não é individual em si. Há sim uma resposta individual, há sim uma edificação individual, mas que não acontece sem o seu lado coletivo, que não acontece se não tiver o seu lado coletivo. O Senhor não vai edificar a minha vida e a sua vida sem nós juntos, sem a sua igreja. O Senhor não vai crescer em mim sem os meus irmãos. O povo se reunia como um só homem e reconstruía o templo. Isso não era responsabilidade dos sacerdotes. Isso, eu quero finalizar com isso. A responsabilidade da edificação da igreja não é dos presbíteros, não é dos diáconos, não é dos irmãos mais velhos, não é dos irmãos de frente, não é dos mais espirituais. A responsabilidade é do Senhor. E a cooperação, a responsabilidade da resposta é de todos os santos. E eu vou dizer mais, eu acho que na medida da fé de cada um, não na mesma medida, mas na medida que o Senhor dá a cada um, que o Senhor requer de cada um. Porque nós também temos uma tendência, isso até virou quase cultural, de acharmos que a responsabilidade é do líder, de que aquele trabalha para o Senhor, a profissão dele, eu tenho dificuldade com isso, a profissão dele é cuidar da igreja. Eu acho que esse texto nos diz que isso não existe. A responsabilidade da edificação da casa de Deus é dos seus filhos, comprometidos, desses filhos que são devotos a Ele, que desejam ser amigo dele. Amém? Amém. Senhor, nós clamamos, Senhor, nós suplicamos por realidades nas nossas vidas. Por revelação, Senhor, para que o Senhor realmente ganhe os nossos corações com a Tua verdade. Ó Senhor, nos ajuda, porque nós não queremos correr atrás das nossas casas. Conquista os nossos corações, Senhor, para que o Teu propósito, a Tua vontade, seja a nossa prioridade, Senhor. Nos ajuda, porque não há nada mais importante do que isso em todo o universo, Senhor. Vivermos unidos ao Senhor Jesus, por meio do Teu sangue, por meio do Teu Espírito, mas unidos também à Tua mente, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer, ao Teu propósito, a edificação da Tua igreja, ao motivo pelo qual o Senhor criou e redimiu todas as coisas, Senhor.
nos ajuda, não nos deixa distraídos, Senhor, nos corrige, nós contamos, nós oramos, Senhor, pela tua fidelidade ao teu bom propósito, ao teu bom caráter, Senhor, a tua bondade, a realidade do que é bom para nós. Cristo formado em nós, a esperança da glória. Amém.